Gênero notícias. Contextualizando, você vai ler neste capítulo sobre notícia e aprender sobre suas características. Antes disso, conheça um pouco sobre o surgimento do jornal. O primeiro jornal que se tem notícia surgiu em Roma em 59 a.C. e se chamava Acta Diurna. Ele nasceu do desejo de Júlio César de informar o público sobre os acontecimentos sociais e políticos e divulgar eventos programados para cidades próximas. O jornal era escrito em grandes placas brancas e expostos em locais públicos onde transitavam muitas pessoas. A Acta informava os cidadãos sobre escândalos no governo, campanhas militares, julgamentos e execuções. Em 1447, a imprensa, inventada por Gutenberg, inaugurou a era do jornal moderno e permitiu o livre intercâmbio de ideias e cultura, disseminando o conhecimento. Durante essa época, a classe média em ascensão, que correspondia aos comerciantes, eram abastecidas de informação sobre o mercado, por boletins informativos que muitas vezes tinham um teor sensacionalista. Só na primeira metade do século XII que os jornais começaram a surgir como publicações periódicas. Os primeiros jornais modernos nasceram em países da Europa Ocidental, como a Alemanha, França e Inglaterra. A maior parte de suas publicações traziam notícias da Europa e raramente incluíam informações da América ou Ásia. Os jornais ingleses costumavam relatar derrotas sofridas pela França. Os franceses relatavam os escândalos da família real inglesa. Os assuntos locais começaram a ser priorizados na segunda metade do século XVII, mas ainda eram controladas para que os jornais não abordassem nada que incitassem o povo a uma atitude de oposição ao governo dominante. Ainda assim, alguns jornais conseguiram alguns feitos, como as manchetes de jornais que noticiavam a decapitação de Charles I ao fim da Guerra Civil Inglesa. Apesar de Oliver Cromwell ter tentado prender os jornais na véspera da execução, a primeira lei para proteger a liberdade de imprensa surgiu em 1766 na Suécia. A invenção do telégrafo, sistema concebido para transmitir mensagem de um ponto para outro em grande distância, em 1844, transformou a imprensa escrita, pois permitiu que as informações fossem passadas rapidamente, possibilitando relatos mais novos e relevantes. A partir daí, os jornais emergiram no mundo inteiro. No início do século XIX, os jornais se tornaram definitivamente o principal veículo de divulgação e recebimento de informações. O período entre 1890 e 1920 ficou conhecido como anos dourados da mídia, com a construção de verdadeiros impérios editais. Além de informarem, os jornais também ajudaram na divulgação de propagandas revolucionárias como o texto, o Iskra, Centelha, publicado por Lenin em 1900. Nos anos 20, a invenção do rádio causou alvoroço nos jornais. Os editores, como resposta, renovaram os formatos e conteúdo de seus jornais para torná-los mais atraentes, como maior volume de textos e coberturas mais amplas e profundas.
Depois foi a televisão que parecia acabar com a soberania do jornal entre 1940 e 1990. A circulação do jornal diminuiu, apesar da queda. A televisão não tornou o jornal obsoleto. A atual revolução tecnológica também gera novos desafios para a mídia impressa. Pela rápida difusão e instantaneidade da informação, uma pessoa pode produzir e consumir informações das mais diversas fontes. Apesar da evolução dos meios digitais, o jornal impresso ainda é um veículo popular e poderoso no relato de notícias e fatos da realidade. Os grandes jornais continuam crescendo, mesmo com a portabilidade. A maioria deles tem, inclusive, versões online que atraem um novo leitor pela credibilidade que alcançou com a versão impressa. Além disso, há ainda muitas pessoas que não abrem mão de ter o contato físico com o jornal e se recusam a se adaptar aos novos meios. Imprensa marrom. Imprensa marrom é o nome dado ao tipo de jornalismo focado em divulgar notícias sensacionalistas, onde os dados nem sempre são checados corretamente, tornando a notícia falsa e o veículo sem credibilidade. O termo imprensa marrom é inspirado no termo Yellow Press, imprensa amarela, que surgiu nos Estados Unidos, quando no final do século XIX jornais New York The New York brigavam para ver quem iria publicar em suas páginas o desenho Yellow Kids. A briga foi tão forte que ambos começaram a publicar notícias falsas, sensacionalistas e sem escrúpulos para atacar o concorrente e vender mais jornais. No Brasil, a adaptação do termo ocorreu pelo jornalismo Calazans Fernandes. Por achar a cor amarela muito amena, escolheu substituí-la pela cor marrom para fazer referência à imprensa sensacionalista e inescrupulosa. A primeira revista brasileira a ser acusada de agir como imprensa marrom foi a revista Escândalo, que extorquia dinheiro de pessoas fotografadas em situações comprometedoras. Certa vez, um homem fotografado pela revista se suicidou após se negar a pagar para não ter sua foto publicada. Calazans Fernandes, o inventor da adaptação da imprensa marrom, contribuiu para o fim da revista Escândalo, já que divulgou todas as barbaridades que a revista fazia para conseguir uma alta vendagem. A notícia, em um gênero textual jornalístico, é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou alguns acontecimentos real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádios, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são
texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, a linguagem formal, clara e objetiva, textos com título, título principal e auxiliar, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos, estrutura e exemplo de notícia. Geralmente a notícia segue uma estrutura básica, classificadas como título principal, título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, Olimpíadas Rio 2016, título principal, Jogos Paralímpicos, Olímpicos e Paralímpicos de 2016, título auxiliar. Lead. O que é lead? Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo, que corresponderá às perguntas o que, quem, quando, onde, como, porquê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estão contidas na notícia deverão aparecer em uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo o exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto, e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Corpo da notícia. O corpo da notícia é a parte que será apresentada a notícia, como descrições mais detalhadas, apresentar a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante o durante 17 dias, 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosas, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã, Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participam 10.500 atletas e 206 países. Durante as novas modalidades foram inclusos os Jogos Olímpicos de 2016. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão no dia 11, durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, e no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participam 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades: a canoagem e o teatro.
Notícia e reportagem, ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida em que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característicos da reportagem. Além disso, as notícias são textos assinados pelo autor, enquanto que a reportagem apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto que a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando a opinião do autor. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com o gênero notícia. Na próxima aula a gente explora mais